prosperidade. Se você tem esse sentimento de que a prosperidade não chega até você, ou de que tudo que chega você perde, ou que sempre parece que é sempre muito pouco que chega para você, enquanto para outras pessoas chega a milhões de coisas e as pessoas conseguem as coisas mais fáceis e tudo mais, talvez não seja bem isso como você está percebendo. Talvez só a sua percepção, além dos fatos, estão um pouco equivocadas e eu vou te explicar nesse vídeo qual é a minha percepção e como que a minha vida começou a mudar muito, eu a ter muitos saltos quânticos na minha vida através da minha forma de perceber diferente o que acontecia. Tá bom? Então, fica comigo até o final desse vídeo e não se esquece, comenta aí, porque eu gostaria de estar sabendo, sabe? O que está acontecendo no seu caminho de evolução? Será que você percebe as coisas como eu? Porque muitas das vezes, como a maioria, eu também não devo perceber tudo muito claro. Então é normal que a sua experiência também vai contribuir muito no meu caminho de evolução e você nem imagina isso. Mas vamos lá para o vídeo. As pessoas muito falam que prosperidade é o carro do sonho, é a mansão com 50 quartos, é poder ter funcionários, ter a grande empresa e ter todas essas coisas aonde aqui no mundo que vivemos, que é um mundo, né, consumista. Vamos ainda colocar um adendo que a sociedade brasileira, ela é pautada somente em cima disso. Por quê? Porque eu morando aqui na Suíça, vai fazer 10 anos que eu moro aqui, eu vejo que você pega trem com o bilionário. O bilionário, ele pega trem de bicicleta. Um dos melhores cargos que tem na Suíça, onde você pode ganhar muito dinheiro, é o cargo de professor. Aqui eles valorizam ao extremo o professor. E quanto maior o seu patamar dentro da pedagogia, maior vai ser o seu salário. Ou seja, o professor lá do kindergarten, da escola infantil, ele já ganha muito bem, mas um professor de faculdade vive como um rei, entende? Só que esse mesmo professor, ele vai para a escola, ele passa do teu lado de bicicleta, vai andando com você, sabe? As pessoas aqui não têm essa necessidade de ostentar para logo ser aceito. Pelo contrário, você nem sabe quem é o bilionário do teu lado na rua ou não, porque ele ele conversa com você, ele anda contigo no trem, ele senta do seu lado no lago, toma cerveja ali, você nem imagina. Ou quando não, ele ainda pede para sentar na sua mesa, como já aconteceu uma vez comigo, o dono de uma empresa de cosméticos suíça, ele entrou lá no restaurante tailandês, onde estávamos eu e a minha família, e estava cheio. E tinha um lugar na mesa. Ele perguntou se poderia se sentar à mesa. Ele estava com um sapatinho normal, um camisão, tu olhava pro senhorzinho, tu não dava nada. Quando ele saiu, meu esposo falou, tu sabe quem ele é? Ele é aquele senhor, lá dono daquela empresa que entrega para a Suíça inteira e que envia produtos para grande parte dos países bons aqui da Europa. Entende? Então é bem por aí, mas vamos lá. Então vamos se dizer que as pessoas aqui nessa dimensão, elas não têm o mesmo start. E eu acredito que cada um parte justamente de um start para que ele aprenda algo ou ele evolua dentro daquilo. Porque eu acredito em outras reencarnações, como também acredito nas próximas que estão por vir. Eu não acredito que nós chegamos aqui de paraquedas e é só isso e tá todo mundo aleatório. Pelo contrário, eu acredito que não tem nada aleatório. É só a gente começar a olhar como funciona a natureza. Você vai ver que nada é aleatório, sabe? O sistema do corpo humano não é aleatório. Tudo tem um porquê. Então, dentro disso, o seu start, vamos supor que na sua infância você não tinha o que comer, você usava roupa sempre usada, que você não tinha o que vestir, não tinha o que calçar, não teve acesso a escolas privadas, a plano de saúde, a uma boa alimentação, não teve acesso. Ou vamos dizer também que você conheceu alguém, ou você mesmo, é uma pessoa ao qual você já teve muito acesso. Você já nasceu cercado de todos os benefícios que um ser humano poderia querer aqui dentro dessa dimensão. Apesar que
Se isso tivesse acontecido com você, a probabilidade de você estar aqui no meu vídeo seria quase nula. Porque geralmente essas pessoas, quando elas já têm todos os benefícios, elas não sentem a vontade de procurar algo a mais, a não ser que algo aconteça na vida delas, aonde esses benefícios financeiros não possa comprar, porque isso acontece também. Então, se hoje você não teve acesso a nada e você vai olhar agora o seu freezer, sua geladeira, sua despensa e ela está cheia, isso quer dizer que hoje você tem até para dividir com outros que ainda não subiram esse degrau que você está, que é sair do degrau da fome. Então logo se olha que você, partindo desse princípio total de prosperidade, você já prosperou em algum sentido, certo? Porque se você já não está mais hoje como você era ontem, isso significa que em algum sentido você já prosperou. Se você era uma pessoa que você sempre teve acesso a roupas usadas, doadas, e hoje você pode entrar numa loja para comprar uma roupa, isso quer dizer também que você já prosperou, entende? Porque a sociedade brasileira, num todo, ela é muito ostentadora. Então ela logo mostra que para a pessoa prosperar, ela tem que ter mansão com 50 milhões de quartos, carros, né, importados na garagem, poder ficar mostrando um Rolex, um Felipe Patek, coisas assim do tipo. Coisas que pessoas que não vêm de uma sociedade assim doente, elas não têm essa necessidade, porque isso daí para elas é o normal, entende? Poder se dar o luxo de, tô afim, vou juntar dinheiro e vou comprar um Rolex, entende? É um Rolex que ela comprou. Tá entendendo? Ela não vai ficar pondo no braço, olha, isso aqui é um Rolex, entendeu? Como o brasileiro. Isso é muito do brasileiro. Então isso acaba que distorce muito para a maioria das pessoas essa sensação de prosperidade. Eu sou uma mulher hoje de 42 anos e como eu falei em outros vídeos que vocês podem ver, que não são muitos no canal, então não vai ser difícil de achar, de que eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei para Deus que eu não sabia o que pedir porque eu não tinha nada para pedir. E naquele momento que eu senti genuinamente esse sentimento, eu não estava com um carro importado na minha garagem, não estava numa mansão com 50 mil quartos, não estava pegando dinheiro e jogando pro alto, não. Mas eu olhei para a minha vida e eu entendi que o que eu precisava para a minha evolução naquele momento é o que eu já tinha. E aí, por um instante, eu falei, poxa, realmente, eu prosperei na vida. Com certeza. Hoje eu olho para a minha vida e eu vejo que hoje eu estou numa posição que eu tenho para dividir, entende? Eu tenho para doar. Eu não estou mais naquela posição de receber. Receber que eu digo, sabe? Receber a doação, receber, né, um sapato, uma roupa, coisa do tipo. Hoje eu já me vejo já naquela situação onde eu abro minha despensa, eu tenho comida para meses. Eu abro meus freezers, porque não é nenhum, eu tenho 2, eles são lotados, abarrotados, sabe, de carnes. Eu abro minha geladeira, toda semana eu posso ir no supermercado e eu não preciso contar, sabe, o que eu vou comprar, quanto que é isso, essa marca é mais barata, entende? Eu não preciso, apesar de que eu já passei isso aqui na Suíça também. Mas indo lá, eu vim de uma infância que não foi uma infância fácil, não foi. Eu hoje olhando, eu lembro muito do meu pai fazendo de tudo para poder colocar o básico. O básico era o quê? Uma mesa farta, porque para o meu pai isso sempre foi muito, muito importante, e eu vou explicar o porquê. E também poder mais para frente pagar escola privada para mim e para os meus irmãos e poder vestir nós como crianças decentes. Só que também eu consigo me lembrar de que ele usava aqueles chinelos olímpicos e ele usava o mesmo chinelo durante anos. Então, tá conseguindo entender aonde eu tô, o que eu tô querendo te mostrar? E aí eu tenho uma lembrança dentro aqui dessa minha cacholinha que eu não esqueço. Eu tinha entre 4 anos de idade. E então você já pode entender que se você tem um filho, uma filha, veja muito bem o que ele vai ver e o que você fala perto dele.
tá? Porque nós crianças conseguimos gravar coisas que a gente nem imagina. Eu lembro da minha avó chegando e apertando a campainha. Ela morava em São Paulo e eu venho da cidade de Santos. Quando abrimos a porta, estava ela, eu lembro até hoje, com um saião de flores claro. O meu avô estava do lado. Estava a minha irmã Thaís, que morava com eles, que minha avó criou ela até os 15 anos, e um primo meu, né, o Marcos, que chamávamos de Quinha, que tem a mesma idade da Thaís. Quando ela entrou, eu lembro que ela entrou, colocou uma sacola no chão, ela tinha uma sacola, uma pequena bolsa, coisa do tipo, e eu lembro dela indo na geladeira. Quando ela abriu a geladeira, que ela voltou, ela pegou eu, a Paula e o Júnior, e a pergunta que ela fez foi, eu não tinha mais que 4 anos, vocês estão com fome? Eu lembro que eu respondi, sim, vó, nós temos fome. Ela deixou meu avô e minha irmã com meu primo lá, ela desceu. Eu lembro que lá onde eu morava tinha a padaria Seara. Ela voltou da padaria com um pacote de pão, médias, que em alguns locais chamam de pão de sal, manteiga, ela trouxe uma manteiga e leite B, porque a minha época era a época do leite de saquinho. E eu lembro dela falando, vem para a mesa, vem comer. E nós 3 subimos na mesa para comer. E isso às vezes, quando eu tenho essa lembrança, me dói um pouco, porque é como eu estar indo lá de novo. E essa lembrança, ela me remete muito, sim, à falta. Por quê? Porque se a minha avó se despencou de São Paulo, não sei como que ela estava sabendo que estávamos passando algum tipo de situação ou algo do tipo, logo eu entendo que nós estávamos passando necessidade, ao ponto de necessidade de comida. E aí eu lembro que eu comi o pão, o Júnior também na mesa, a Paula, ela deu leite pra gente. Então eu sei que em algum momento da nossa vida, lá atrás, nós passamos essa escassez também de comida. Que era enquanto meu pai e minha mãe estavam na batalha, né, para tentar evoluir um pouco, para sair do degrau da fome. Ai, gente, desculpa. Então, depois eu lembro já da gente maior e as coisas melhorando sempre, sabe? Cada ano melhorando mais. Só que também hoje eu sei que para aquela melhora acontecer, o meu pai teve que pagar um preço, sabe? O meu pai pagou um preço, minha mãe pagou um preço alto da saúde deles, da vida deles, para que aquilo acontecesse. Mas eu lembro também que meu pai falava muito que comida não podia faltar e como ele sempre foi com fartura, sabe? Ele sempre foi aquele homem de ir no mercado e não quero saber, vou comprar o melhor, sabe? Vou comer o melhor, eles vão comer o melhor. E aí eu entendo, e eu entendi com o passar do tempo o porquê que o meu pai era assim. Porque o que acontece? Eu, Paloma, eu sou neta de ex-escrava. Sim, a minha avó, a dona Felícia, nasceu na lei do ventre livre. E a minha bisavó passou quase toda uma vida na senzala. Então, logo quando a minha avó nasce na lei do ventre livre, é claro que ela não ia sair da senzala para viver sozinha, né? Então, ela passou ainda uma parte da infância dela, mais um tempo até eles serem soltos. Quando o meu pai nasceu, filho, né, o 4º filho dela, logo em seguida ela teve uma infecção e ela veio a desencarnar. O meu avô não era um homem muito bom, responsável. Então o que ele fez com esses 4 filhos? Ele enviou cada um para uma pessoa. O meu pai, por ser o mais novo, ele foi o que foi para um colégio interno, chamado Anália Franco, na cidade de Santos, que era na Avenida Ana Costa, aonde hoje funciona uma escola municipal, certo? Então, ele teve como base de uma vida a escassez, certo? Eu lembro que ele falava muito que o irmão dele, mais velho, ficava tomando conta de carro pela rua e passava na porta do colégio interno e chamava ele na porta e dava para ele um pirulito, uma bala, sabe? Imagina, homens pretos naquela época, né?
Se hoje ainda o preto tem que lutar muito para conseguir alcançar um postinho um pouco melhor, imagina naquela época. E aí meu tio falava para ele, Décio, come aqui, porque senão os meninos vão te tomar lá dentro. Porque era a lei, né? O maior pegava do menor. E a madrinha dele trabalhava na casa de pessoas ricas no bairro do Gonzaga. Então assim que eles comiam, ela pegava, né, aquele que sobrava, ou na hora de fritar um bife, ela fritava um ali a mais também, fazia uma mini marmitinha, ia lá e chamava ele, ia visitar ele e falava para ele, ó, eu te trouxe uma coisa. E abria o Tupperware, ele falava, e dentro do Tupperware tinha arroz, feijão, bife. Fora isso, ele só comia ovo no colégio interno, que ele também era muito grato, mas era o que tinha para dar para aquele bando de criança, né? E muita sopa, pão. Então eu entendi a base dele quando ele fez de tudo para sair desse degrau da fome, entende? E eu entendo hoje que a minha base qual foi e dentro dela como que eu consegui caminhar nesse caminho de evolução, entende? Mais para frente ele consegue galgar mais da escola privada para nós, roupas boas. Eu, né, já na adolescência, ia no shopping, usava os tamancos da Estileto, roupinhas de marca, porque ele abria mão de ter as coisas para ele para poder fornecer isso para mim e para os meus irmãos. Então, acabou que essa lembrança tanto de escassez é como se ela ficou lá, para trás. Mas isso mais para frente, ela também deu uma revivida. Mais para frente, ela reviveu um pouquinho. Mas então o que eu quero te explicar, que dependendo do teu grau e do teu start na vida, hoje o que tu já está vivendo já é um passo de prosperidade, entende? Eu sempre falei que eu queria dar para meus filhos o melhor e tudo mais, mas eu também tive ainda tempo de poder ter algo um pouco melhor. Entende? Mesmo sendo uma mulher preta, filha de um homem preto, de uma família que veio da pobreza, ele galgou muito para sair daquilo e ele consegue sair daquilo. Então, logo ali eu também tive já aquele outro viés de que tudo é possível. Olha como ele vive, olha como ele ganha muito bem. Meu pai chegou a ganhar muito, muito bem antes dele ficar doente. Mas ele se aposentou e ainda ganhava muito bem. Em 2015, o meu pai estava tendo uma faixa salarial ali mais ou menos de 16 mil reais. Entende? Então, assim, ali já era aquela virada de que, ó, foi possível para ele, um homem preto sem estudo, que não desistiu, então também é possível para mim. Eu me apeguei sempre muito nisso, mas talvez hoje você não está conseguindo ver a sua vida andar mais porque você não está conseguindo perceber de que ela já começou a andar, entende? Só que também essa percepção do lado de fora tem que acontecer algo do lado de dentro, porque é como vocês estão vendo, né, no YouTube, em outras plataformas, muitas técnicas engessadas, muito, é assim, é assado, de que você vai viver isso porque já tem alguém, um outro você vivendo isso e outra realidade, entende? Mas será que o que importa mesmo é esse outro alguém, esse outro você que já está vivendo isso na outra realidade? Sendo que você, esse outro você está vivendo essa realidade agora? Sabe? Tem um espaço aí no meio, mas para esse espaço, essa lacuna ser preenchida, ela primeiro tem que ser preenchida consciencialmente, primeiro aqui dentro, para depois acontecer algo aqui fora, entende? Então, eu queria só deixar esse viés para você, sabe? Talvez você já está caminhando na prosperidade e você ainda não conseguiu perceber. Se você nunca teve acesso a uma boa escola e hoje você tem filhos e você já consegue colocar eles numa escola privada, onde eles já podem ter um estudo aonde eles já podem ter um estudo melhor do que o seu, você já começou a ficar uma pessoa mais próspera, certo? É bem por aí. Se você sempre andou a pé e hoje você já pode levar os seus filhos de carro em algum local, você já sim começou a prosperar, entende? Temos que desmistificar um pouco que a prosperidade é muitos carros, é aviões, é jatos. Isso daí é para 1% da população. Vamos se dizer que podemos entrar no meio desse 1%? Podemos, mas não é melhor trabalhar
ali com o que realmente você tem na mão, porque geralmente uma pessoa que passa por essa onda de ter muito, muito, muito dinheiro e nada mais financeiro ser um problema para ela, é porque ela tinha que passar por isso aqui. Talvez você precise aprender, mas talvez isso não é necessário para a sua evolução, entende? Então, o vídeo de hoje foi esse, um bate-papo dentro desse viés. Espero que você tenha gostado. Coloca nos comentários o que você pensa a respeito de prosperidade, se esse vídeo foi útil, se ele te ajudou em algum momento. Eu vou gostar de saber, compartilha comigo. E também não esquece de falar os pontos que você não concorda comigo, porque discordar faz parte, entende, da evolução. Entende? Não somos gados, somos pessoas e nós estamos aqui para aprender. Eu com vocês e vocês comigo e nós todos, todo mundo junto com o todo, tá? Então um beijo, esse foi o vídeo, tchau!